Será que o Nicolás agora é um simpatizante da religião? Ou o que está acontecendo com esse homem? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Acompanhe comigo o que aconteceu na coletiva de imprensa do Nicolás, logo após a suposta vitória dele aí na Venezuela. Vamos lá, acompanha comigo para que você tenha uma ideia do que pode estar acontecendo. Comunidad cristiana. Mostrou a Bíblia, né? Conjunto de pastores que vinieron un día de oración acá en Miraflores. Que é isso, gente? O Nicolás Maduro abriu agora a Bíblia ali. Isso é a imagem ao vivo. A gente está acompanhando a entrevista coletiva que ele oferece agora, né, para a imprensa internacional. El versículo 24 Vai ler um versículo bíblico. en el Nuevo Testamento. Versículo 24. Não é uma missa, essa é uma entrevista coletiva ao vivo do Maduro. Se llama La incredulidad de Tomás. Del versículo 24 al 29. Aonde ele quer chegar com essa citação bíblica, já que ele escolheu de forma muito precisa João capítulo 20, versos 24 e 29, e o que esse texto relata nada mais, nada menos é sobre a incredulidade de Tomé, quando Jesus apareceu aí para os demais, os 10 discípulos. Tomé não estava presente. Quando Tomé foi informado de que o mestre estava vivo, ele disse que simplesmente não acreditava. Esse é o contexto. E aí o presidente termina aí dizendo o quê? Bem-aventurado, palavras do próprio Jesus, bem-aventurado aqueles que não viram e crerão. Certinho? Agora, passando aqui para um outro vídeo, isso aqui já a partir de segunda-feira, o que começou a acontecer aí na Venezuela. Eventos como esse, que eu vou jogar aí na tela para você, já começou a acontecer a partir do momento que os resultados foram divulgados, ok? Trata-se de um panelaço. Essa cena aqui me fez lembrar de uma música popular. Eu acredito que ela fez sucesso aí mais ou menos por volta dos anos 2000, se eu não estou muito enganado. E o trecho da música dizia mais ou menos o seguinte: como esse povo que dorme com fome e que passa mal vai batucar na panela vazia e fazer carnaval? Uma pergunta muito válida é a seguinte: como o povo venezuelano vai fazer batuque de alegria, expressão de satisfação diante das circunstâncias que eles enfrentam? Aí uma outra, isso aqui já foi uma forma de manifestação. E posteriormente a isso, a imprensa internacional, e não foi diferente com o Brasil também, estava lá fazendo a cobertura, registrando o que está acontecendo. Vamos lá para outro fato. Nesse momento acontece um protesto contra o presidente venezuelano que se declarou reeleito na eleição do final de semana. A gente consegue ver centenas de milhares de pessoas reunidas na cidade de Caracas. Agora a gente consegue ver, vocês conseguem escutar aqui ao fundo o barulho do que parece ser panelas, né? Portanto, essas pessoas são pessoas que estão nas ruas já há alguns dias, né? A gente vem mostrando aqui na CNN essas manifestações que se espalham por toda a Venezuela, por todo o país, mas sobretudo na capital Caracas, onde a gente vê agora imagens que vocês acompanham, que a gente traz para vocês ao vivo. Pergunta muito válida: se essa eleição foi de fato legítima, porque então a nação está se manifestando da forma em que você está vendo, da forma que estamos vendo aí no vídeo. Vamos continuar passando aqui para outro evento
agora a veiculação de outra mídia internacional também, fazendo a cobertura aí desse acontecimento. Vamos acompanhar atento. Depois dos Estados Unidos, mais países reconheceram o candidato da oposição, González Urrutia, como presidente eleito da Venezuela, Thaís. Mas o Conselho Eleitoral, controlado pelo regime, ratificou que Nicolás Maduro é o vencedor. Direto de Caracas, o repórter Ian Boechat tem mais detalhes. Duas falas aqui me chamam bastante a atenção. Primeiro, os Estados Unidos se manifesta acreditando que quem venceu as eleições foi a oposição. Segundo ponto é que o Conselho Nacional Eleitoral, que é quem está ratificando a vitória de Maduro, ela é sujeita, ou ele é, o Conselho é sujeito ao regime, que é o regime ditatorial de Maduro. 5 dias depois das eleições, o Conselho Nacional Eleitoral ratificou a vitória de Nicolás Maduro com 51,9% dos votos, mas segue sem divulgar as atas de votação exigidas pela oposição e por países como Brasil, México e Colômbia. Então, existe uma ata, né, que deve ser apresentada. Acredito que para que fique elucidado, para que realmente haja transparência do que está acontecendo, e pelo visto até agora essas atas não foram apresentadas. E pelo visto a gente não está vendo uma inclinação de Nicolás nessa direção aí, em apresentar essas atas. Pelo menos na minha leiguice é o que eu estou percebendo. Os acontecimentos estão ganhando uma contundência de uma forma que essa última notícia aqui, inclusive, veiculada pelo canal UOL, quem aparece? O título aqui diz o seguinte: Venezuela, 2 pontos. Papa Francisco pede a busca da verdade após a reeleição de Maduro. O chefe da Igreja Católica ainda lembrou da necessidade da verdade após a reeleição de Nicolás Maduro. Após o pleito de 28 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela atribuiu um 3º mandato ao atual presidente. O resultado foi rejeitado pela oposição. Expresso minha preocupação com a Venezuela, que está passando por uma situação crítica. Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade e exerçam contenção, evitem toda a violência, resolvam disputas por meio do diálogo, tenham em mente o verdadeiro bem do povo e não interesses escusos. Essa fala aqui é bem complicada. Buscar o interesse e o bem do povo, aonde é que conseguimos enxergar ou ver isso acontecendo na prática? Na teoria tudo bem, né? Inclusive tem uma frase que me deixa bastante intrigado: todo poder emana do povo e para o povo. Balela. No meu ponto de vista, pura balela. Todo poder emana do povo e para o povo. Como assim? É uma pena, não sei se foi o que aconteceu na Venezuela. O próprio eleitor, a própria população idolatra tanto o político que acaba dando tanto poder que esse poder acaba sendo usado contra o povo. É uma pena que, para a nossa realidade aqui no Brasil, um país super polarizado, as pessoas se esqueçam ou não levem em consideração que o político é eleito pelo povo para trabalhar em defesa e em favor do povo e que, portanto, são nossos funcionários. E uma outra coisa que particularmente eu acho controverso é diante de uma, não sei em que momento isso foi implementado na política, mas o porquê que todo discurso político merece aplausos, eu não entendo porquê. Sendo assim, por que você não aplaude de forma calorosa o teu colaborador aí dentro da tua empresa? A responsabilidade ou as atribuições de um político, eu acredito que é bem maior do que um simples funcionário dentro
da tua empresa. Eu falo para os empresários, porque o empresário, ele suga ao máximo o seu colaborador, o seu funcionário, e quando se trata do seu político de estimação, ele simplesmente passa pano. Estou me referindo à realidade do Brasil, que é um país polarizado e que a população ou é 8 ou 80, direita ou esquerda, nunca procura, nunca busca, não tem interesse por um ponto de equilíbrio, independentemente do que faça o seu político de estimação, desde que seja o seu queridinho, tá tudo certo, não existe nada de errado, que se dane o resto do mundo. Essa é a verdade. Mas vamos ouvir só mais um trecho aqui, ver mais um trecho aqui do Papa se pronunciando. Vários países exigem a divulgação das atas de votação. De acordo com organizações de defesa dos direitos humanos, os protestos na Venezuela, que começaram na segunda-feira após o anúncio do resultado oficial, deixaram pelo menos 11 mortos. Ok? Vários países estão exigindo essa ata que elucida essa questão. Vitória de quem? De Maduro ou da oposição? Qual é realmente a verdade? Qual é o percentual? E a gente não entende nada que está acontecendo. Agora eu quero chamar a atenção para o fato de que o Maduro, né, em sua coletiva de imprensa, aí, trouxe a palavra de Deus, a Bíblia. E eu quero refletir com você a respeito dessa realidade. Estaria o chavista aí demonstrando ter passado por uma transformação ao usar a Bíblia de forma muito precisa, com versos bem contundentes, com verdades fortes aí? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A minha pergunta é, bem-aventurados os que não estiveram lá, os que não acompanharam o que realmente está acontecendo e ainda assim creram? Bem-aventurados os que não têm a menor ideia do que está acontecendo na Venezuela e ainda assim acredita que Maduro realmente foi eleito? Eu fiquei assim meio confuso, procurando entender aonde é que ele quer chegar. E uma outra questão que nos traz uma reflexão, e deve ser uma reflexão profunda. Pelo simples fato de Nicolás Maduro estar usando a Bíblia, isso demonstra a sua fé. Isso seria uma demonstração de que a sua eleição também foi legítima. Porventura, eu não quero aqui citar nomes, mas isso não está acontecendo e não acontece com muita frequência aqui no Brasil. Líderes políticos ou pessoas públicas com interesses, aí parafraseando o Santo Padre, o Papa Francisco, com interesses escusos, no entanto, abrindo e usando a palavra de Deus e se prevalecendo da boa fé de pessoas de fato cristãs ou que seguem a palavra da forma como deveria ser seguida. Isso não faz com que você seja um pouquinho mais cauteloso com relação a pessoas em quem você está depositando a tua confiança, a tua fé, o teu voto, e que naturalmente em muitos casos, né, não poucos casos, você acaba sendo lesado ou tido como bobo da corte? Eu acredito que aqui é um ponto de reflexão bastante interessante, eu acredito que válido, relevante, particularmente para mim muito válido, porque como existem pessoas que baixam a guarda facilmente ou se deixam levar por alguém pelo simples fato de abrir a Bíblia, ler um texto ou se declarar cristão e que amam a Cristo, mas se você for acompanhar, na verdade, acompanhar os fatos, são pessoas que fazem totalmente o oposto, andam na direção contrária ao que diz a palavra de Deus, que é o assim diz o Senhor. E um outro ponto que eu gostaria que você levasse bastante em consideração é que até o próprio diabo, ele cita a Bíblia, e ele fez isso até com o próprio Filho de Deus. Ele citou a Bíblia para Jesus. Então, não deveríamos ser bem cautelosos, termos cuidados, e não simplesmente nos apaixonarmos perdidamente por alguém que cita a Bíblia, a palavra de Deus, com alguns objetivos em específico que não é
naturalmente o teu bem-estar. Muito bem, se você permaneceu comigo até aqui, eu estou solicitando a você que ative aí o sininho de notificação, tá, no nosso canal. Se inscreve, claro, primeiro. Ao se inscrever, ativa aí o sininho de notificação para você ficar por dentro de cada novo vídeo, de cada nova publicação feita aqui no canal. Deixa o teu joinha, para mim é muito importante, o teu comentário também, porque aí eu fico sabendo o teu ponto de vista a respeito do trabalho que estamos fazendo. Okay? Deixa aí a tua reação através do teu comentário e vamos fortalecer essa comunidade aqui, trazendo evidentemente assuntos, assim espero eu, de interesse, do seu interesse aí do outro lado. Certinho? Tchau, tchau. Até a próxima.